Deus tem uma palavra para o teu coração, uma palavra que mudará a tua vida. Para ouvir as mensagens, acesse youtube.com e facebook.com. Servo de Deus, Cláudio Martins. Acesse também o site canticosccb.com.br. Ouça agora a palavra de vida eterna. Exemplo aos santos seus, exemplo de amor. Deus seja sempre louvado. Deus me trouxe a sua palavra nesta tarde de sexta-feira, dia 29 de julho de 2022, aqui no Salmo 119, versículo 67. Diz assim a palavra do nosso Deus: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Amém. Louvado seja Deus. Antes de ser afligido, o salmista adquiriu experiência com Deus, adquiriu conhecimento, passou a conhecer a Deus pela sua palavra, na aflição, no sofrimento. Assim também, meus irmãos, foi na vida de Jó. E assim também acontece na vida de cada um de nós que servimos a Deus. Jó conhecia Deus de ouvir falar e experimentou na sua carne, no seu corpo, chagas, perdas, rejeição, sofrimento. Mas no fim, no capítulo 42, a palavra de Deus diz que Deus virou o cativeiro de Jó. E que Jó passou a conhecer a Deus verdadeiramente. Antes ele só conhecia de ouvir falar, mas agora diz a palavra, os meus olhos veem, o veem. Passou a conhecer a Deus como Deus é. Um Deus que corrige os seus filhos, em Hebreus capítulo 12. Deus corrige os seus filhos, açoita aquele a quem Ele quer bem, a quem Ele ama. E aqui o salmista, antes de ser afligido, andava errado. Andava de qualquer jeito. Não se importava com o pecado, não se importava com a transgressão, não se importava com as falhas, com os erros. Mas a aflição veio, o sofrimento veio para este servo de Deus. E Deus começa a trabalhar no vaso, começa a lapidar, a moldar. Este salmista andava errado. Andava sem temor, sem compromisso, mas veio a aflição na sua vida. Deus usa a aflição, Deus usa o sofrimento, porque Israel poderia ter tudo. Eles reclamaram porque queriam carne, estavam cansados de comer maná. Israel, o povo de Deus, foram provados nas águas amargas, as águas de Meribá eram amargas. E a palavra de Deus diz que Deus provou ali Israel, provou o seu povo. Não porque Deus não sabia o que tinha dentro do coração deles, mas para mostrar para todos nós que Deus prova o justo, que Deus prova aquele a quem Ele ama, prova na paciência, prova na falta, prova na escassez, na necessidade, prova nas lutas, nos embates, como Deus provou a Jacó na terra de Padã Arã. Há 20 anos longe da sua família, ali Jacó foi provado, foi enganado pelo seu tio Labão, mas Jacó saiu de lá próspero, saiu de lá abençoado. Tanta era a fartura que Deus lhe colocou nas suas mãos.
Mas Jacó foi experimentado. A palavra de Deus diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Davi estava no pasto, desprezado pelo seu pai. Achou que era algum dos seus filhos que ia ser ungido a rei. Esqueceu de Davi, mas Samuel disse: não nos assentaremos à mesa enquanto não trouxer a Davi. E Davi estava no pasto cuidando das ovelhas de seu pai, o Jessé. Ali ele passou pela experiência, ali ele passou pela aflição, quando um leão se levantou contra ele, quando um urso veio contra ele para ceifar sua vida. Deus o revestiu de força, de poder, que ele matou o gigante, que ele matou ali o leão, matou o urso, no deserto, no pasto, nas suas aflições, na sua solidão. Ali estava Deus fortalecendo Davi, ele passando pela aflição, pelo vale da sombra da morte, como diz no Salmo 23, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E Deus estava com o Davi no vale da sombra da morte, quando se levantou um leão contra ele, com a sua juba enorme, com as suas patas enormes, o triplo de Davi, que era pequeno, de baixa estatura. Mas Deus lhe deu um espírito de ousadia e não de covardia, de ousadia para enfrentar o leão. E Davi o matou com as suas mãos, com a força do Espírito de Deus. E depois veio um urso, com as suas patas, com as suas unhas gigantes, com a sua força imbatível, que nenhum homem consegue suportar o peso de um urso. Mas Deus revestiu seu servo de força, de poder mais uma vez, e ele derrubou ali o urso, matou o urso, pela força de Deus. Estava ali Davi sendo provado, passando pelas aflições, passando pelo vale, mas chegou a hora em que ele se assentou à mesa, e os seus irmãos, que se achavam mais importantes, que se achavam melhores, foram humilhados ali diante de Samuel, o profeta de Deus. E Davi foi ungido a rei de Israel. Veio as perseguições das preparações do Senhor, porque Deus corrige aquele a quem ama. E Saul perseguia Davi e lançava a sua lança sobre Davi, e ele desviava. E Davi certa vez teve um momento que ele podia matar ao rei Saul, mas ele não colocou as suas mãos, mas cortou um pedaço do seu vestido para provar que ele tinha Saul nas suas mãos, mas ele não o fez. E Davi passou por muitas perseguições. Davi passou por tantos problemas com os seus filhos. Mas chegou um tempo em que Davi caiu em transgressão, cometeu um adultério com Batseba. E ali veio a punição, o castigo da parte de Deus na vida de Davi. Veio as aflições do desprezo, veio as aflições da rejeição. O Espírito de Deus se afastou de Davi, e ele ora no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar a alegria da salvação. E ali Davi abre o seu coração perante Deus, e expõe toda a sua sujeira, toda a sua vida, ficou registrada na Escritura Sagrada. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Quantos de nós, meus irmãos, que no começo da caminhada ou no meio da caminhada, andávamos errados, de qualquer jeito, sem reverência na casa de Deus, sem se portar decentemente, como diz no Salmo 101 na nossa casa, não porei coisas más diante dos meus olhos. Salmo 15, aquele que não difama o seu irmão às escondidas. Quantas vezes erramos, transgredimos, cometemos pecado diante de Deus. Antes de ser afligido andava errado. Aí a aflição veio para nos lapidar. Veio o fogo da provação para trabalhar no vaso, para preparar o vaso, para tirar todas as imperfeições, para que Deus possa derramar do azeite,
para ocupar este vaso, para usar este vaso para a sua obra. E Deus trabalha na vida de cada um de nós como lhe apraz. Por isso o salmista diz aqui: antes de ser afligido, andava errado, andava sem temor, seguindo os rudimentos do mundo, os conselhos dos ímpios, e deixando de lado a Escritura, e deixando de lado os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, andando de qualquer jeito, um pé dentro da igreja, um outro pé no mundo, um pé dentro da igreja, o outro fumando, bebendo às escondidas, tendo ídolos dentro do coração, cometendo pecado e impiedade, colocando os olhos diante de coisas más, entrando no mundo da imundícia, da imoralidade. Mas veio a aflição para Deus tratar, veio a aflição para Deus transformar, veio a aflição para Deus consertar. E aqui o salmista diz: mas agora guardo a tua lei. Eu aprendi, meu Deus, eu aprendi com sofrimento, eu aprendi com a dor, eu aprendi com a tua correção, como está escrito em Hebreus capítulo 12, que ela dói, que ela no começo dói a correção de Deus, mas depois ela traz a paz, ela faz com que venhamos a produzir frutos pacíficos, frutos de justiça. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Para a santificação. E os processos da santificação, meus irmãos, eles são doloridos, porque Deus vem através da aflição, porque Deus prova nós através da aflição para o nosso aperfeiçoamento. Quando Deus ama um servo dele, uma serva dele, Ele corrige. Deus corrige para nos aperfeiçoar. Antes de ser afligido, andava errado. Andava errado. Cometia coisas que só Deus sabe. Muitos estão dentro da igreja. Ninguém pode julgar ninguém. Mas ali Deus sonda cada coração. Deus conhece a cada um que ali está. Conhece a vida de cada um. Como anda a nossa vida? Aquele que fez o olho, acaso não vê? Será que Deus não vê as nossas obras? Melhorai os vossos caminhos, diz o Senhor. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se a cada um dos seus próprios pecados, esquadrinhamos os nossos caminhos, provemo-nos e voltemos para o Senhor, porque Ele faz a ferida e as suas mãos a curam. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Antes de ser afligido, andava errado. Quantos de nós, meus irmãos, na hora da dor, da enfermidade, do desespero, da falta de dinheiro, agora eu vou mudar a minha vida, não vou pecar mais, eu não vou errar mais, eu vou mudar a minha vida, vou fechar a minha boca, vou parar de praguejar, vou parar de amaldiçoar, vou parar de pecar, de espiar. Mas quando passa aquela dor, quando passa aquela situação difícil, quando vem a bonança e vai embora a tempestade, e aí a pessoa volta a fazer tudo o que fazia novamente. Por isso que o apóstolo Paulo disse: quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando estou fraco, e então sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso Paulo passou por escassez, por dificuldade, por combates dentro dele mesmo. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal sempre está diante de mim. Sempre está diante de mim.
Por isso as aflições que os servos de Deus passam nesta terra, porque nós temos duas naturezas, a adâmica e a natureza de Cristo. Nosso velho homem, que se alimenta do passado, que se alimenta das coisas desta vida, mas a outra natureza de Cristo, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que nos chama para ser de santos como Deus é santo. E então Deus vem com a aflição, e então Deus vem com a vara da sua correção, com o espírito de amor. E Deus nos corrige através de enfermidades, através de escassez, através de desprezo, rejeição, perseguições, para nos trazer próximo a Ele, para nos trazer abrigados à sombra das suas asas. Até onde você foi, meu irmão? Até onde você foi, minha irmã? Deus está te trazendo com espírito de amor. Com cordas de amor te atraí, diz o Senhor. Com cordas de amor. Deus está te atraindo para Ele. A tua porção é o Senhor. Deus permitiu que você chegasse no fundo do poço, chegasse a esta enfermidade, chegasse a esta situação dolorosa, porque Ele te ama, porque Ele está tratando com a tua alma, está consertando a tua vida, está juntando cacos para fazer novamente um vaso de honra, um vaso para a glorificação de Deus, para o seu uso. Então o salmista, antes de ser afligido, andava errado. Mas depois que ele passou pela correção de Deus, diz aqui a palavra, que agora ele guarda a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Come e bebe desta palavra, esconda esta palavra no teu coração, guarda no teu coração estes conselhos. O que está acontecendo de ruim na tua vida hoje é a correção de Deus para a sua santificação. E amanhã você vai dar valor. E amanhã você vai dizer, graças a Deus, que Deus usou a sua correção para me trazer mais próximo dele. E Deus irá santificar a tua vida. Irá te fortalecer. Deus está te fortalecendo. Deus fortalece a cada um de nós, meus irmãos. Eu passei por muitas aflições na minha vida, muitas perseguições, desprezos, enfermidades. Havia meses que eu ia em 4, 5 médicos por mês. Tantas enfermidades que vieram sobre mim. Passei na minha vida por 10 anos de aflições, depressão, síndrome do pânico, amargura, angústias terríveis na minha vida. E Deus estava trabalhando no meu caráter, trabalhando na minha vida, me moldando. Assim aconteceu na vida de Davi, no Salmo 51. Deus tratou com Davi, Deus o aperfeiçoou. Agora ele tinha qualidade para poder ensinar aos transgressores a lei de Deus. Assim somos nós diante do Senhor, Ele trata com cada um de nós. E vai nos moldando, e vai nos transformando à imagem e semelhança de Cristo. A estatura de varão perfeito. Assim Deus trata com cada um de nós, tratou com o seu servo Jó, que tinha uma soberba dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que Jó era perfeito, um homem perfeito, temente a Deus, reto, e que se desviava do mal, que era uma qualidade de justo da época. Não que ele era perfeito, que nunca errou, mas que era do nível dele naquela época, só havia ele naquele tempo. Um homem rico, temente a Deus, sincero, e que se desviava do mal. Mas dentro do seu coração, Deus ali lapidou, trabalhou, e dentro do seu coração havia uma certa soberba, porque ele era juiz, e as pessoas davam reverência a Jó. E chegou um tempo em que ninguém mais dava reverência a Jó, ao contrário, as pessoas o rejeitaram, a sua própria esposa se distanciou de Jó, porque o seu hálito era insuportável. E ainda foi 3 amigos dele para o acusar de pecado. Jó foi abandonado pelos seus parentes.
mas foi tudo plano de Deus, porque Jó conhecia Deus e ouvia falar. Mas depois da purificação através da enfermidade, Deus apareceu na vida de Jó e disse para Jó: onde tu estava quando eu firmei os alicerces da terra? Onde é que você estava, Jó, para tentar me corrigir, para tentar se chegar diante de mim e impor as tuas razões? E ali Deus tratou com Jó, mas o fim de Jó, meus irmãos, foi melhor do que o começo, porque Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Jó era uma pessoa que era temente a Deus, mas não tinha um relacionamento com Deus. Fazia o sacrifício para os seus filhos pelas manhãs, mas ainda não conhecia Deus. E no final ele conheceu a Deus. E ele diz: agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Eu vi o Senhor na minha aflição, ainda que o Senhor excluía a minha oração, ainda que eu não era nada perante ti, rejeitado por todos, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor falou comigo no redemoinho, o Senhor mostrou para mim a tua criação e mostrou todas as coisas. Mas o principal é que agora os meus olhos te veem. Eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. A árvore, ainda que ela for cortada, ao cheiro das águas brotará. E ali Jó passou pela aflição. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua lei. E aí Jó começou a orar pelos seus amigos e Deus virou o cativeiro de Jó. Jó cumpriu a justiça de Deus, passou a interceder, passou a orar por aqueles que lhe perseguiam, por aqueles que o acusavam de pecado. Jó intercedeu por eles, pelos seus amigos. Quando Jó passou a ter aquelas atitudes, Deus virou o cativeiro de Jó. Assim o Senhor Jesus nos ensina: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, bendizei aqueles que vos maldizem, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Glória, glória a Deus. Todos nós, meus irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos em processo de santificação e Deus traz as aflições, as provações para o nosso aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento da igreja. Os servos do Senhor do passado foram perseguidos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Daniel lançado na cova dos leões. E Daniel tinha um bom testemunho. Não havia vício ou culpa em Daniel. Mesmo assim, as perseguições vieram na sua vida, porque ele era um servo de Deus e dava bom testemunho. E Deus exaltou nos reinos que ali sucederam depois de Nabucodonosor. Mas foi lançado por inveja na cova dos leões, mas não deixou de orar. E Deus fechou a boca dos leões. Passou pela aflição, passou pelas águas e elas não submergeram a sua vida. Passou pelo fogo e não o queimaram. E Daniel venceu estas aflições. Mardoqueu também venceu as perseguições, a forca que estava armada para Mardoqueu, mas entraram em jejum e em oração, passaram pelas aflições e Deus lhe deu vitória. Deus lhes deu vitória. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. De todas é Deus quem nos livra. E aqui o salmista, meus irmãos, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra, guarda os teus conselhos, meu Pai, no meu coração. E aqui no versículo 71, ele vai dizer mais uma vez: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Foi-me bom ter sido afligido. Através da aflição, ele aprendeu os estatutos de Deus. Aprendeu a sua vontade através da aflição. O fogo da purificação que passa na vida de cada um de nós para o nosso aperfeiçoamento,
para o nosso crescimento espiritual, porque o que está reservado para nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem penetrou em coração humano algum, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem me ama, disse o Senhor Jesus, guarda a minha palavra. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Agradecemos a Deus nesta oração. Pai Santo e glorioso, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos pelo poder da Tua palavra, Pai. Pai Santo e glorioso, que o Senhor possa nos aperfeiçoar a cada dia, meu Pai, porque as aflições não nos matam, Senhor, a prova não nos mata, mas nos fortalece mais ainda e nos traz mais perto de Ti, Senhor. É diferente da tentação, Senhor. A tentação do maligno, ó Pai, ela leva para longe de Ti. O apóstolo Tiago diz que nós somos provados, meu Pai. O homem que suporta a aflição, a provação, ó Deus querido e santo, nós passamos pelo fogo, pela água, mas o fogo não nos queima, a água não nos afoga, porque o Senhor passa conosco, meu Pai. Que o Senhor venha santificar a vida de cada um, por amor do Teu santo nome, dá força para vencer todas as provações na face desta terra. Dá força para cada um de nós, meu Pai, para o Teu povo na face desta terra, que o Senhor possa enviar a Tua provisão, como enviaste a provisão para os Teus servos do passado, ó Deus. Nunca o Senhor nos deixou e nem nos deixará, estará conosco para sempre, meu Pai. Somos a Tua imagem e semelhança, um barro, Senhor, nas mãos do oleiro, um vermezinho de Jacó, mas o Senhor achou graça, meu Deus, de nos abrir os olhos e de nos trazer para Ti, para essa tão grande salvação, Pai querido. Agradecemos a Ti pelo conselho da Tua palavra. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a cada um de nós e receba esta voz de oração em o nome do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Guarde esta palavra, guardamos esta palavra no nosso coração. Sentindo de Deus, acesse o nosso canal do YouTube, que ali Deus tem preparado as palavras que Deus tem nos dado ali nesta rede social. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus toda honra, todo louvor e toda glória. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Amém. E graças a Deus.